Chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, depois de uma grande vitória sobre o Bahia, o Cruzeiro no G6 da Série A do Campeonato Brasileiro é só o começo, mas Leonardo Jardim gostando de muita coisa que viu, os preparativos começando para o duelo diante do Red Bull Bragantino. Para completar, tem novidade no Cruzeiro, as últimas no mercado, bastidores, finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Teve vitória no feminino e teve vitória no masculino, duas grandes vitórias. No feminino, o Cruzeiro na vice-liderança do Campeonato Brasileiro A1, hein? O Cruzeiro segue invicto na competição, venceu o Internacional em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, 2-1, um gol da Bianca Brasil, um gol da Pribac e o Cruzeiro aí com 13 pontos na tabela de classificação. Muito bem, o time do técnico Jonas Urias e agora o Cruzeiro se preparando porque no domingo o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do América para buscar mais um grande resultado. Parabéns aí ao time feminino do Cruzeiro. No masculino, todo mundo acompanhou, grande vitória sobre o Bahia, vitória incontestável do início ao fim. O Cruzeiro fez um grande jogo, como há muito tempo não fazia, e os 26 mil torcedores que estiveram no Mineirão cantaram muito, apoiaram o Cruzeiro pra caramba, essa que é a verdade, e o Cruzeiro correspondeu no campo e teve uma atuação dominante para cima do Bahia, atuação que tirou o Cruzeiro lá da parte de baixo da tabela e colocou na quinta colocação. Até por ter feito saldo, o Cruzeiro ultrapassou o Red Bull Bragantino, que está em sexto, hein? E é o adversário de domingo lá em Bragança Paulista. O Flamengo lidera com 10 pontos ganhos, o segundo é o Palmeiras também com 10, terceiro o Fluminense com 9, quarto o Ceará com 7, o Cruzeiro em quinto com 7, tem um gol a menos de saldo em relação ao Ceará e o Red Bull Bragantino é o sexto, um gol a menos de saldo em relação ao Cruzeiro. Depois de 14 jogos, o Cruzeiro passando uma partida sem sofrer gol e o técnico Leonardo Jardim comemorando muito, sabendo que tem muita estrada ainda para ser percorrida, mas claro, ficou bastante feliz com a vitória importante diante da equipe do Bahia. O Cruzeiro já começa a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino nesta sexta. E aí vai ser regenerativo para quem jogou a maior parte do tempo e o restante faz um trabalho técnico na toca. E com a situação de Fagner para ser aí reavaliado. O Fagner, ele acabou reclamando de um incômodo, mas na avaliação inicial uma certa tranquilidade de não ser uma lesão importante, talvez nem lesão tenha, porque o jogador, quando ele sentiu que a perna pesou um pouco, muito experiente, já pediu para ser substituído, tanto que aguentou até ali o final do primeiro tempo e agora vai tratar aí para ficar à disposição o mais rápido possível. Para domingo, vamos ver, porque o tempo é muito curto de recuperação. E aí temos que aguardar essa situação do Fagner, que vem muito bem e virou a opção para ser titular na lateral direita do Cruzeiro. O Ale, eu tô vendo o Rafael Leal ali para ouvir o Romero, até antes do registro. Eu queria te falar um pouco sobre ele, sabe? Porque o Romero, em algumas vezes, ele foi, na minha opinião, injustiçado. Vem aquela forçação, e até da diretoria, né? Inclusive, para colocar o Alas. Opa! Para colocar o Alas para jogar, e o Romero ou era regular, ou estava muito bem, nunca esteve atrapalhando o time. Não dava brecha. Bem o Romero, e ainda assim vinha aquela forçação que o Alas tinha que ser titular pelo investimento, porque isso, porque aquilo, seleção, e o Romero sempre na dele, capitão do time, líder desse grupo, e hoje o Romero faz um jogo, não só pelo gol, mas pela atuação de liderança dele, né? Pelo espírito de meio campo, motorzinho do meio campo e faz um golaço, que é a atuação do Romero. Agora, não vou falar mais do Wallace, né? Pelo menos por enquanto. É, porque, assim, quem já viu o Wallace jogar, seja no começo dele no Grêmio, jogador que serviu a seleção brasileira, seja na Itália, sabe, e não é todo mundo que viu e também ninguém tem obrigação de ver o Wallace jogar, né? Mas sabe que o melhor do Wallace é melhor
do que o do Lucas Romero. Isso não é demérito pro Romero. Nós estamos falando do melhor do Wallace, era um grande jogador inclusive tinha mercado na Europa e quis voltar pro Brasil. Esse melhor do Wallace a gente nunca viu nem perto. Nem perto. E aí ficou nessa, falou, não, vamos dar tempo pro Wallace, aí foi dando tempo. Ele mostrou alguma evolução, mas ainda distante do jogador que a gente tem a expectativa, e nisso o Lucas Romero continuou jogando o que a gente sabe que ele joga. E agora, eu acho que pro Wallace retomar vai ser muito difícil, porque ele não vai ter a sequência que ele gostaria, porque o Romero não deixa, e o Romero tá muito confiante, até porque o Lucas Silva e o Romero, eu acho que eles se melhoram. Os dois juntos. Tem química. Tem química. E agora entrou esse louco do Christian, que corre que é o capeta, meu. Então, assim, por exemplo, a última linha defensiva hoje, que foi bem de novo, foi segura, mas porque ela teve muito menos trabalho. Pô, o Wanderson marca muito, o Caio Jorge marca muito, aí Christian, o Romero e o Lucas Silva. Então, quando chega nos caras lá, no Fabrício, no Vidalba, já chega tudo já mastigado. Então, você não tem a dúvida que o Lucas Romero cada vez mais vai ganhando força, principalmente por causa desse jeito de jogar, que todo mundo ajuda muito. Quando ele joga muito sobrecarregado, o Mateuzinho sai pra jogar. Aí tinha o Gabigol que não gosta de marcar. O Matheus Pereira não gosta de marcar. O Dudu até se esforça, mas não é a dele. Aí arrebenta com o Lucas Romero. Mas agora que as obrigações defensivas estão divididas, o Romero pode pegar no fim do primeiro tempo, chegar no ataque e soltar o Guatambu. Você viu a bola como ela veio no... Soltar o quê? O Guatambu. É uma expressão indígena. Tupi-Guarani. Quero falar agora sobre Everton Ribeiro. É verdade que o meio atacante ex-Flamengo, que hoje pertence ao Bahia, pode voltar ao Cruzeiro? Essa informação surgiu na quarta-feira e um monte de torcedor da Raposa me perguntou na live também nas minhas redes sociais. Levei o questionamento para um dirigente do Cruzeiro e ele assegurou que para metade do ano a chance desse negócio acontecer é zero. Primeiro porque o Everton Ribeiro tem contrato com o Bahia até 31 de dezembro e o tricolor não tem nenhuma intenção em liberá-lo. Depois, porque os vencimentos do Everton hoje giram na casa dos R$2 milhões por mês, ele está entre os 5 jogadores mais bem pagos do futebol brasileiro. Mas, para 2026 a história é outra. Como o contrato do jogador se encerra em 31 de dezembro, a partir de julho ele pode assinar um pré-contrato para se mudar de graça para qualquer outro clube do Brasil ou do exterior, e o Cruzeiro vai analisar os prós e contras para pensar se vale a pena fazer proposta para o Everton Ribeiro, de olho em 2026. Para 2025 não há chance, até porque o Everton Ribeiro é protagonista de um dos projetos mais legais do Grupo City, a disputa do Bahia na Libertadores da América. Primeiro da noite é do Thiago Barros. Cruzeiro pensa em contratar reforços? Sim, Thiago, pensa sim, tá? Vale a lembrança de que depois da derrota para o Muscruna, o técnico Leonardo Jardim afirmou que somente um reforço havia sido contratado desde que ele tinha chegado. Ele estava se referindo ao Wanderson. Então o atual time do Cruzeiro não é uma responsabilidade dele. Esse é um claro recado de que ele quer contar com jogadores indicados por ele. O Cruzeiro vai contratar jogadores na janela da metade do ano. Hoje não, ontem, inclusive, começou uma especulação grande de que o Everton Ribeiro poderia ser uma das novidades do Cruzeiro para julho. Posso assegurar que não. Conversei antes de trazer essa informação com uma pessoa do próprio Cruzeiro. Essa pessoa falou que não há a menor chance de o Bahia liberar o Everton Ribeiro agora em julho. O que pode acontecer é o Everton Ribeiro deixar o Bahia no fim da temporada, o contrato dele com o Tricolor se encerra em 31 de dezembro. E se não houver uma renovação, e a partir de 1º de julho ele está liberado para assinar um pré-contrato, tá bom? Vai deixando a sua pergunta, bora tentar responder ao máximo de questões possíveis.